A safra brasileira de grãos deve somar 268 milhões de toneladas. É o que diz o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado no último dia 10. O volume representa um avanço de 5% em relação à safra passada, mas um recuo de 15 milhões de toneladas em relação à última estimativa do órgão. A atual safra sofre impactos da estiagem no sul do país e no centro-sul do Mato Grosso do Sul, o que, segundo o órgão, justifica as perdas expressivas na produtividade estimada, sobretudo nas lavouras de soja e milho. Em contramão ao restante do país, as regiões produtivas da Bahia buscam driblar os impactos da chuva que foi abundante neste ciclo. Realmente choveu muito acima da expectativa, né? Ou seja, da média que tem chovido ultimamente nos últimos anos. Então isso realmente complica, por um lado, um pouco na parte a vegetativa das plantas, porque a planta precisa não só de água, mas também de luminosidade, né? A lavoura, geralmente afetada com excesso de chuva e essa baixa luminosidade, é questão da baixa fotossíntese. E ela capta menos energia, por isso, só para ela se manter, ela já tem um certo gasto de energia. Ele precisa mais energia para formar as flores e formar os grãos. Então, nisso aí ela acaba tendo uma falta de energia, consequentemente diminuição da produtividade. O produtor Antônio Franciosi conta que em seus mais de 110 mil hectares plantados, do qual 60% corresponde à soja, a estimativa de produtividade se mantém. Falando de soja, eu acredito que existe a probabilidade de poder chegar às quantidades produzidas nos hectares da soja passada, ou talvez até passar, tá? Mas, de acordo com o corpo técnico da AproSoja, a expectativa geral é de uma produtividade menor. Há relatos de alguns produtores aqui, as que estão colhendo agora, as primeiras áreas plantadas aí no início de outubro, não estão sendo tão satisfatórias igual ao ano passado. As médias estão caindo bem, estão falando em 15% a 20% de quebra de safra, né? Dessas primeiras áreas, mas é pivôs ou algumas áreas de sequeiras com soja muito precoce. Mesmo com a chuva que ainda ameaça cair, a hora de colher se aproxima. Assim como nessa fazenda aqui em Luiz Eduardo Magalhães, as lavouras de soja estão sendo preparadas para esse momento após passar por um ciclo atípico, que envolveu dificuldades causadas pela falta de luminosidade e pelo aparecimento de doenças perigosas como o mofo branco. Algumas áreas tiveram início do mofo branco, sim, mas a gente trabalhou com preventivo nele, né? Porque devido ao tamanho da chuva e que não deixou a entrar com os tratos culturais, os pulverizadores não conseguiam entrar, aviões não conseguiam voar, então acabou tendo essa dificuldade toda. Em uma fase, a planta entra em fase de reprodução, flor, é a época que o mofo branco ele começa a inocular a planta. Na flor, já tem um microclima embaixo, propício também para bastante microclima de umidade. Ela consegue infeccionar a planta, né? E acaba matando a planta por inteira mesmo. Ela pode ter uma quebra aí de 30% se o controle não for feito, né? A gente viu também que tem muitos casos de antracnose, não é, Giovanni? O que essa doença causa na nossa lavoura? O estudo dela não é tão extensivo igual a ferrugem, né? Ela carrega uma produção, uma parte da produção muito grande com ela. E como ela tem uma infecção muito cedo na planta e ela se desenvolve lá na frente, então é difícil o controle dela hoje mesmo. Pesquisador na área de paleoclima, este professor explica os fenômenos que resultaram no volume maior de chuvas. Em 2020, o acumulado de chuva foi na casa dos 164 milímetros por mês, em dezembro. Em 2021, mais do que triplicou, foram 496 milímetros de acumulado, né? Então, justamente pela somatória, né, vamos dizer assim, desses componentes climáticos que existiram, que foram a Laninha, essa alta temperatura do Oceano Atlântico, que foi uma temperatura anômala, né, no Oceano Atlântico, e também que acabaram potencializando aí a zona de convergência do Atlântico Sul. É muito difícil fazer uma previsão, né, de longo prazo. Vai depender do comportamento aí do Laninha,
né? Então é provável que, pelo menos até março, o que se tem noticiado, março, ainda persista aí uma quantidade maior de chuva em comparado a um ano de não laninha, né?